Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo de anéis, abordando o tópico de ideais. O conceito de ideal é um conceito extremamente importante no estudo de anéis e ele permite, não só a partir do uso desse conceito, criar novos anéis, como também permite ajudar na compreensão mais detalhada de como os anéis funcionam. A gente vai abordar o assunto de ideais, mas de uma forma um pouco mais superficial. A gente não vai entrar em tantos detalhes assim, porque demandariam bem mais tempo do que a gente tem disponível. Antes de entrar no assunto de ideais propriamente dito, vamos só introduzir uma definição de uma característica importante nos anéis. Ao longo dessa aula toda a gente vai estar lidando com um anel comutativo. O que é um anel comutativo? É um anel na qual o produto dele é um produto comutativo, no qual x multiplicado por y é igual a y multiplicado por x para todos x e y no anel A. A gente pode falar de ideal sem exigir que a multiplicação seja comutativa, só que isso acarreta numa maior complexidade do assunto. Para esse primeiro curso a gente vai abordar ideais sobre anéis comutativos. Então, um anel comutativo A vai ser chamado de um anel de integridade quando para todos x e y no anel A, se o produto do x por y resultar no elemento neutro da soma no zero de A, então é porque o x é igual a zero de A ou o y é igual a zero de A. O anel de integridade também pode ser chamado de um domínio de integridade ou simplesmente de um domínio. Essa propriedade ela não é válida para qualquer tipo de anel. Tem anel que eu posso ter um produto de x por y igual a zero sem que um dos elementos seja igual a zero. Bom, então uma observação é que se x e y são elementos não nulos, aqui o não nulo significa que ele é diferente do elemento neutro na soma no anel A, e o produto de x por y resulta no elemento nulo de A, x e y vão ser chamados de divisores próprios do zero. Por quê? Porque eu tenho um produto de dois elementos não nulos dando o zero, dando o elemento neutro da soma. Então eu vou dizer que esses elementos são divisores próprios do zero. Exemplos de anéis de integridade são o quê? O anel dos inteiros, o anel dos racionais, o anel dos reais, o anel dos complexos, com as operações usuais de soma e multiplicação nesses conjuntos. Vão ser todos anéis de integridade. O anel ZM, ele em geral não vai ser um anel de integridade, porque se a gente pega, por exemplo, no conjunto Z4, eu posso pegar o 2 barra, ele é diferente do 0 barra, só que quando eu multiplico 2 barra por 2 barra, eu obtenho 4 barra, que no Z4 é a mesma coisa que o 0. Então, o anel ZM não vai ser um anel de integridade. De modo geral, não vai ser. Como eu disse, no caso do Z4, eu posso pegar o 2 barra é diferente do 0 barra e o produto de 2 barra por 2 barra dá o 0 barra. Um exemplo de um anel não comutativo e que também não é de integridade é o anel de matrizes. Eu posso sempre multiplicar duas matrizes não nulas e obter como resultado uma matriz nula. Por exemplo, se eu pego o conjunto das matrizes 2 por 2 com entrada nos reais, se eu pego essa matriz A 1, 0, 0, 0, ela não é a matriz nula, B, a matriz 0, 0, 1, 0 também não é a matriz nula, mas quando eu multiplico essas duas matrizes, eu obtenho uma matriz cuja todas as entradas são 0, ou seja, eu obtenho o elemento neutro do anel M2 de R. Então o conjunto MN não vai ser um anel de integridade. No caso do ZM, quando é que ZM é um anel de integridade? Para ver isso, vamos supor que esse número m seja um produto de n por k, onde esse n é menor do que m e maior do que 1, e também o k é menor do que m e maior do que 1. Nessas condições, eu posso pegar a classe do n barra pertence ao conjunto Zm e a classe do k barra pertence ao conjunto Zm. Como esse k é estritamente menor do que m e o n também é estritamente menor do que m, significa o quê? Significa que a classe do n barra é diferente da classe do zero e a classe do k barra é diferente da classe do zero. Só que quando eu multiplico a classe do n pela classe do k, isso dá o quê? Por definição da multiplicação de Zm, isso é n, que multiplica por k, mas n multiplicado por k vale m, que é o 0 barra. Então significa o quê? Toda vez que eu puder escrever o meu número m como um produto de dois números inteiros maiores do que 1, estritamente menor do que m, o conjunto Zm não vai ser um anel de integridade. Ou seja, toda vez que esse m for um número composto, o anel Zm não vai ser um anel de integridade. Então,
nessa condição, né, do n ser maior do que 1 e menor do que m, e o k também, o n barra é diferente de 0 barra, o k barra é diferente do 0 barra, mas o produto deles resulta no 0 barra. Então significa o quê? Que tipo de número que não pode ser escrito como um produto de 2, aonde esses dois elementos são maiores do que 1? Números primos. Então se o m não for primo, o Zm não é anel de integridade. Agora suponha que o m é primo. Então, se eu suponho que um m é primo, o que vai acontecer? Vamos supor que eu consigo achar um x barra diferente do 0 barra e um y barra diferente do 0 barra, tal que o produto de x barra por y barra resulte no 0 barra. O que vai acontecer nessa condição? Você dizer que x barra multiplicado por y barra é o 0 barra, o que é a multiplicação aqui? É você multiplicar x por y, calcular a classe e dizer que essa classe é igual a 0 barra. Agora, o que significa dizer que xy barra é igual ao 0 barra? Isso significa dizer que o x vezes y é congruente a 0, módulo o meu m, só que esse m no caso é um número primo. Agora, dizer que xy é congruente a 0 módulo m significa o quê? Significa que o p divide xy menos o 0, ou seja, p tem que dividir obrigatoriamente o produto de xy. Números primos têm uma propriedade que é o quê? Se um número primo divide um produto de dois números inteiros, então significa que esse número precisa obrigatoriamente dividir um desses dois números. Então se p divide o produto de x por y, é porque p divide x ou p divide y. Mas se p divide x significa o quê? Que x é congruente a 0 módulo p ou o y é congruente a 0 módulo p. Mas isso significa o quê? Significa que a classe do x barra é igual a 0 barra ou a classe do y barra é igual à classe do 0 barra. Só que isso contradiz o que? A hipótese que a gente está fazendo, que é a classe do x barra é diferente da classe do 0 barra e a classe do y barra é diferente da classe do 0 barra, ou seja, não pode existir duas classes não nulas cujo produto dá zero. Então, significa que o Zm é um anel de integridade, ou seja, se eu tenho um produto de duas classes resultando no zero, é porque obrigatoriamente um desses elementos é o zero. Então, para um conjunto Zm ser anel de integridade, isso só acontece se esse número aqui for um número primo. Então, o que vem a ser um ideal? Para começar a definição, eu vou pegar um anel A comutativo. Eu poderia definir ideal para anéis não comutativos, só que isso aí vai gerar um probleminha. A gente já vê aonde que vai acontecer esse problema daqui a pouquinho. Então, se já é um anel não comutativo, o subconjunto não vazio I contido em A vai ser chamado de um ideal de A quando para todos xy que eu pego no conjunto I, a diferença x menos y ainda pertence ao conjunto I. Segundo, para todo alfa no anel A e para todo x no conjunto I, o produto de alfa por x tem que pertencer ao conjunto I. Aqui na segunda condição, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um elemento do conjunto I e multiplicando ele por alguém do conjunto A. Então eu estou multiplicando os elementos de I por alguém que pode estar fora do conjunto I. Então, para ser ideal, eu preciso que a diferença de dois elementos de I continue no I e que quando eu multiplico os elementos de I por elementos do anel A, o resultado ainda pertence ao conjunto I. A comutatividade a gente está usando aqui nesse ponto, porque se eu não faço a exigência que o anel A é um anel comutativo, pode acontecer que o produto de alfa por x seja diferente do produto de x por alfa. Isso poderia acontecer que esse produto aqui pertence ao conjunto I e esse produto aqui não pertence ao conjunto I. Então, para um anel não comutativo, eu preciso tomar cuidado com a ordem que eu escrevo essa multiplicação. Então, a gente vai considerar aqui o caso de ideal para anel comutativo. Aí eu tenho a igualdade desses dois produtos e aí não me gera nenhum problema. Então, para um conjunto não vazio ser chamado de ideal, ele precisa satisfazer essas duas condições. Um caso particular de um subconjunto de A que sempre vai satisfazer isso é se eu pego o I como sendo todo o conjunto A ou então o I sendo só o elemento neutro da soma. Nesse caso, esses dois conjuntos vão satisfazer a definição de ideal. O primeiro satisfaz, né, porque A é anel, então isso aqui tem que estar dentro de A sempre, e isso aqui também tem que estar dentro de A sempre. O segundo é porque aqui eu só tenho o elemento neutro, e se eu faço o elemento neutro menos ele mesmo, dá o próprio elemento neutro, e se eu multiplico o elemento neutro por qualquer elemento do anel A, isso dá sempre o elemento neutro. Então esses conjuntos aqui são sempre ideais, e eles vão ser chamados de ideal trivial.
exemplos de ideais não triviais. Vamos considerar no anel Z as operações usuais de soma e multiplicação. Vou pegar o conjunto I, formado por MZ, que é o que? O conjunto de todos os produtos da forma M vezes K, onde K é um número inteiro qualquer. Então esse conjunto sempre vai ser um ideal do anel Z. Como que a gente pode ver isso? O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que vale essas duas condições. Então eu tenho que pegar dois elementos de I e mostrar que a diferença também está no I. Para o primeiro exemplo, sejam então x e y elementos no conjunto I. O que eu sei? Eu sei então que se eles estão no I, como I é o conjunto de todos os elementos da forma M vezes K, existem K e L números inteiros, tais que o que? X é K vezes M, Y é igual a L vezes M. Assim, o que acontece com a diferença x menos y? X menos y é Km menos Lm. Posso pôr esse M em evidência e escrever K menos L, que multiplica M. Então, a diferença x menos y ainda é um múltiplo de M, logo pertence ao conjunto I. A segunda condição da definição de ideal é o quê? Eu vou pegar um elemento no anel A qualquer e um elemento no conjunto I. Vou multiplicar esse elemento de A por um elemento de I. Agora, seja alfa um número inteiro qualquer. Vou multiplicar esse alfa por esse x aqui. Assim, se eu faço alfa multiplicado por x, isso é alfa multiplicado por k vezes m. Multiplicação nos inteiros é associativa, então posso escrever alfa k que multiplica por m. Então, esse produto ainda é um múltiplo de m, logo pertence ao conjunto I. Então, de fato, I é um ideal de Z. O segundo exemplo é, se eu pego um anel ZP com P um número primo qualquer, os únicos ideais que vão existir nesse conjunto ZP aqui vão ser os ideais triviais, que é o ideal tem só o zero barra e todo o conjunto ZP. O porquê dessa afirmação a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente provar um resultado que vem logo a seguir, que é o seguinte. Seja um anel comutativo qualquer, e eu estou admitindo que é um ideal de A. Então, o que acontece? Todo ideal obrigatoriamente tem que conter o elemento neutro da soma do anel A. O ideal contém o oposto de x para qualquer x em I, então se o x está no ideal I, o oposto de x também está no ideal I. E segundo, se um ideal contém a unidade do anel, então na verdade esse ideal é todo o anel. Então um ideal não pode conter o elemento neutro da multiplicação. Se o elemento neutro da multiplicação pertencer ao ideal, esse ideal na verdade vira todo o conjunto A. Bom, então como é que a gente prova essa afirmação? Primeiro, para provar que 0 pertence a I sempre, o que eu tenho? Se I é um ideal de A, se eu estou supondo que 1 é um ideal de A, significa que I é não vazio. Então, como I é ideal de A, então I é diferente de vazio. Vamos pegar um elemento qualquer no conjunto I. O que a gente tem? I sendo ideal significa o quê? Significa que para quaisquer dois elementos que eu pego no I, x menos y está em I, e para qualquer elemento do anel A e para qualquer elemento de I, se eu multiplico o elemento do anel A por um elemento de I, o resultado ainda está dentro do I. Então, se eu pego esse elemento x no anel A, se eu pego o elemento neutro da soma que pertence ao anel A, o produto do elemento neutro da soma por esse x precisa pertencer a I porque I é ideal. Então, além disso, o fato de I ser ideal garante o quê? Garante que alfa vezes x pertence ao conjunto I para todo alfa que eu pego no anel A. Em particular, para alfa igual ao elemento neutro do anel A, o que a gente tem? 0 de A multiplicado por x tem que pertencer ao conjunto I, mais 0 de A multiplicado por x, a gente já viu que multiplicar qualquer elemento do anel A pelo elemento neutro da soma resulta sempre no elemento neutro da soma. Então, o elemento neutro da soma pertence ao conjunto I. Logo, 0 de A pertence a I, que era o que a gente queria. Então, um conjunto para ser um ideal, ele precisa obrigatoriamente conter o elemento neutro da soma. A segunda afirmação é o que? Menos x pertence a I para todo x em I. Então, seja x um elemento qualquer do anel I. Eu quero mostrar que o oposto de x ainda pertence a I. É isso que eu quero fazer. Como é que eu posso fazer isso? Vamos para a definição de ideal. A definição de ideal diz o quê? Para todos x e y no conjunto I, a diferença, a soma x menos y, tem que pertencer a I.
O que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que o zero de A pertence ao conjunto I. Então, como zero de A pertence a I, o que a gente tem? Zero de A menos o x tem que pertencer ao I sempre, mas zero de A menos o x é simplesmente o oposto de x. Logo, o oposto de x pertence a I para todo x no conjunto I. E por fim, a terceira condição diz o quê? Se a unidade do anel A pertencer ao conjunto I, então o I é igual ao anel A. Então, primeiro, eu quero mostrar uma igualdade de conjuntos, então eu quero mostrar que o conjunto I é igual ao conjunto A, mas isso só acontece quando? Quando I está contido em A e A está contido em I. Essa primeira inclusão ela é verdadeira porque I é ideal e, por definição, para ser ideal, tem que ser um subconjunto de A. Então, por definição, I sempre está contido em A. Vamos provar, então, que o A está contido em I. Provando isso, eu vou ter as duas inclusões e aí eu posso mostrar a igualdade. Qual que é a minha suposição? A suposição é que esse anel A tem um elemento neutro na multiplicação e esse elemento neutro da multiplicação pertence ao conjunto I. Então, por hipótese, 1 de A pertence a I. Eu quero mostrar que A está contido em I. Vamos pegar um elemento qualquer de A, então. Seja x um elemento qualquer no conjunto A. O fato de I ser ideal garante para a gente o quê? Toda vez que eu multiplico um elemento qualquer de A por um elemento que está no meu conjunto x, ele sendo ideal, isso garante que o produto desses dois elementos pertence ao conjunto I. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento no ideal I e um elemento no conjunto A. Daí, significa o quê? Se eu multiplico esse elemento de A pelo elemento do conjunto I, o resultado continua dentro do conjunto I. Mas x multiplicado por 1 de A é o próprio x. Ou seja, x pertence a I e, com isso, A está contido dentro do I. Como eu já tinha a outra inclusão, então isso significa que o A é igual a I sempre. Então, se um ideal contém a unidade multiplicativa do anel, ele vira, na verdade, todo o anel A. E aí, voltando naquele exemplo anterior, por que em ZP com P' os únicos ideais são os triviais? Pega um ideal I qualquer e vamos supor que esse I é diferente do zero barra. Se eu pego um x barra qualquer dentro desse conjunto I, o que acontece? Como P é primo, esse x barra admite o inverso. Então existe um y barra no conjunto A, tal que o quê? Que o 1 barra é o produto de y barra pelo x barra. Agora, aonde está o x barra? O x barra está no I e o y está no A, mas I é ideal. Então significa que esse produto todo aqui pertence ao conjunto I, ou seja, 1 barra pertence ao conjunto I. E aí, com isso, a gente pode afirmar que o I é todo ZP em vista do resultado que a gente acabou de provar. Então, se P for um número primo, o anel ZP só admite os ideais triviais, que é o 0 barra, e todo ZP. Isso não é verdade se esse número não for primo. Se eu pego, por exemplo, no Z8, que é esse conjunto daqui, uma conta simples mostra que o conjunto I formado por 0 barra, 2 barra, 4 barra e 6 barra, e o conjunto I2 formado por 0 barra e 4 barra vão ser sempre ideais nesse conjunto e vão ser os únicos ideais não triviais. Qualquer outro elemento que eu pegar, eu não posso colocar num ideal não trivial 1, porque senão ele vira todo o anel. Eu não posso pôr o 3 porque em Z8 o 3 tem inverso, e aí se eu coloco o 3 no conjunto I, vai acabar implicando que 1 barra também está no I. Mesmo argumento, eu não posso pôr o 5, nem posso pôr o 7. Então os únicos elementos que sobram para poder estar num conjunto que é ideal é colocar o 0, 2, 4 ou 6, ou 0 ou 4. E aqui a gente consegue ver facilmente que quaisquer dois elementos que eu faça subtração aqui dentro, o resultado ainda está aqui. E se eu multiplico esses elementos por qualquer outro elemento aqui, o resultado está aqui dentro. A mesma coisa para o I2. Então, esses vão ser os únicos ideais não triviais do conjunto Z8. Um dos motivos para a gente lidar com ideal no estudo de anéis é que a partir do ideal eu consigo definir uma relação de equivalência no anel A. Como? Vou começar pegando um ideal I de um anel comutativo A, e aí pega dois elementos no conjunto A, x e y. Eu vou dizer que x é congruente a y módulo esse ideal I quando a diferença x menos y pertence ao conjunto I. Observa, aqui eu estou pegando elementos no anel A. Se eu pego x e y no conjunto I e o I é um ideal, essa
diferença aqui pertence a I sempre, isso é verdade. Aqui não, eu estou pegando elementos que estão no anel A e estou dizendo que o x é congruente com y módulo esse I quando a diferença desses dois elementos pertence ao conjunto I. E aí a gente vai usar aquela mesma notação que a gente já tinha introduzido para congruência módulo M, só que agora ao invés do módulo M eu vou usar o módulo I e aí não é mais M divide x menos y, é o que? É a diferença x menos y pertence ao conjunto I. Então essa congruência vai ser uma relação de equivalência em A cartesiano A desde que A seja um anel comutativo e unitário. Para que isso seja uma relação de equivalência, eu preciso que o anel A possua unidade. O comutativo é porque a gente está fazendo a parte de ideal toda para anel comutativo, mas ele precisa ter unidade para que isso seja verdadeiro. Bom, e como é que eu posso provar isso? Para mostrar que um conjunto é uma relação de equivalência, o que eu preciso mostrar? Eu preciso mostrar que x está relacionado com x para todo x no conjunto A, essa é a primeira condição. A segunda é o que? Se x está relacionado com y. Então, preciso mostrar que y está relacionado com x. E a terceira é que se x está relacionado com y e y está relacionado com z, eu preciso chegar à conclusão que x está relacionado com z. Então, vamos mostrar que essa congruência módulo 1 ideal I satisfaz essas três propriedades. Primeiro, seja x um elemento qualquer no anel A. O que a gente tem? Se eu pego x e somo com o oposto de x, isso dá sempre o elemento neutro do anel A. Mas o elemento neutro de A sempre pertence ao ideal I. Então significa o quê? Significa que x é congruente a x módulo o ideal I. Então a primeira condição é verdadeira. Na segunda condição, suponha que x é congruente a y módulo o ideal I. Se isso acontece, significa o quê? Significa que o x menos y pertence ao ideal I. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que y é congruente a x módulo I. Ou seja, eu preciso chegar à conclusão que y menos x pertence ao ideal I. Agora, qual que é a minha hipótese? A hipótese é que esse ideal admite unidade. Então, seja onde A a unidade do anel A. Então, vamos tomar o menos 1 de A, o oposto aditivo do 1 de A. O que a gente tem? O que é y menos x? Isso daqui é a mesma coisa que o oposto de x menos y. Lembrando, a gente já viu a propriedade do anel. O oposto de A1 até um AN é o oposto do A1 somado até o oposto do AN. Então, se eu faço o oposto disso tudo aqui, seria o quê? Isso daqui é o oposto de x somado com o oposto do oposto de y. Mas o oposto do oposto é o próprio elemento, então isso aqui fica simplesmente y com o oposto de x. Agora, isso daqui ainda pode ser visto como sendo o quê? O oposto da unidade de A que multiplica x menos y. Multiplicar x menos y pela unidade de A não altera o resultado. Agora, o que é o oposto de um produto de elementos? É o oposto do primeiro multiplicado pelo segundo ou o primeiro multiplicado pelo oposto do segundo. De novo, é um resultado que a gente já mostrou que o quê? Que o oposto de x vezes y é o oposto de x multiplicado por y, que é a mesma coisa que x multiplicado pelo oposto de y. Então, aplicando isso aqui, o oposto desse produto é o oposto do primeiro vezes o segundo. Agora, aonde está esse elemento x menos y? X menos y está no ideal I por hipótese. Esse 1 menos 1 de A, o oposto de A, ele pertence ao anel A, e I é ideal. Então, se eu multiplico um elemento de A por um elemento de I, o resultado continua dentro do conjunto I. Isto é, y é congruente a x módulo o ideal I. E aí a segunda condição de relação de equivalência está provada. Terceira, suponha que x é congruente a y módulo o ideal I e que y é congruente a z módulo o ideal I. Daí, o que a gente tem? X menos y pertence ao conjunto I e y menos z também pertence a I. Agora, aonde eu quero chegar? Quero chegar que x é congruente a z módulo o ideal I. Para chegar nisso, o que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar que x menos z pertence ao ideal I. Então, eu vou começar desse termo aqui. O que é x menos z? X menos z eu posso escrever isso como sendo x menos y mais y menos z. Agora, x menos z pertence ao ideal I. Y menos z também pertence ao ideal I.
E aí, essa condição da definição, que é o que? Para todos x, y e i, x somado com o oposto de y tem que estar em i, ela tem que funcionar para quaisquer elementos. Como i ideal, o que a gente sabe? A gente sabe que se o y pertence a i, então o oposto de y também pertence a i. E aí, se eu pego um x pertencente a i e o oposto de y também está no i, dessa condição aqui, o que a gente tem? A gente tem que x menos o oposto de y tem que pertencer a i, ou seja, x somado com y tem que pertencer a i. Então, se i é um ideal, tanto essa condição é verdadeira, como o fato dele ser ideal também garante que a soma de dois elementos do conjunto i ainda pertence ao conjunto i. Então, usando isso, como esse elemento está no i e isso está no i, essa soma toda está no i. Logo, o que? X é congruente a z módulo o ideal i. E aí, portanto, é uma relação de equivalência em A cartesiano A como a gente queria. Então, a congruência módulo 1 ideal define de fato uma relação de equivalência. Como essa congruência é uma relação de equivalência, eu posso olhar então para as classes de equivalência dessa relação. Então, se eu pego um elemento y qualquer no conjunto A, a classe de equivalência na congruência módulo i do y vai ser o quê? É o conjunto de todos os x em A, tais que o quê? Tais que o x é congruente com esse y, módulo o ideal i. Agora, o que quer dizer que x é congruente a y módulo i? É dizer que a diferença x menos y pertence a i. Mas para a diferença x menos y pertencer a i, significa que essa diferença x menos y é um certo t e esse t é um elemento do ideal i. Então, dizer que x menos y pertence a i significa o quê? Significa que existe um elemento t no conjunto i, de modo que essa diferença x menos y é igual a esse t. Ou seja, eu posso escrever o x como sendo quem? Y mais um elemento t. Então, quem são os elementos que estão nessa classe de equivalência? São todos os elementos da forma y somado com alguém do ideal i. Então, a classe de equivalência do y, na verdade, ela vai ser dada por y mais t, onde t é um elemento de i. Ou seja, como é que eu acho a classe de equivalência de um certo y? Eu pego esse elemento y e somo com todos os possíveis valores de t, aonde t pertence ao conjunto i. Para denotar isso, eu vou escrever essa classe de equivalência como sendo o conjunto y mais i, para significar que eu estou somando esse elemento fixo y com todos os possíveis valores do conjunto i. Então, se eu denoto a classe de equivalência por y mais i, ou então i mais y, tanto faz, a classe de equivalência de y módulo i, o que eu tenho? O conjunto formado pelas classes de equivalência dessa relação, o conjunto quociente A por I. Ele vai ser o conjunto de todas as classes de equivalência nessa relação congruência módulo I. E ele é chamado de quociente do anel A pelo ideal I. A gente só está usando esse novo nome aqui para especificar que eu estou fazendo um quociente de um anel por um ideal. Então, por exemplo, se eu pego um anel A com unidade e pego o ideal I, sendo o ideal formado somente pelo elemento neutro de A, e o I2 como sendo todo o anel A, ou seja, se eu pego os ideais triviais de A, o que vai acontecer com o conjunto quociente de A pelo ideal I? Primeiro, se eu pego um x qualquer em A, o que é a classe do x via essa relação congruência módulo I1? É o conjunto de todos os elementos da forma x mais I1, só que I1 só tem um elemento neutro do anel A, somar x com o elemento neutro é o próprio x. Então isso aqui é x somado com A, que resulta só no próprio x. Então, para cada elemento de A, a classe de equivalência desse elemento vai conter só ele mesmo. Então eu vou ter quantas classes de equivalência módulo o ideal que tem só o elemento neutro de A? Eu vou ter tantas classes de equivalência quantos forem os elementos do anel A. Então o conjunto quociente de A por esse I1 vai ser o conjunto de todas as classes da forma x mais I1, onde o x pertence ao conjunto A. E aí vão existir tantas classes de equivalência quanto forem os elementos do anel A. Então, fazer o quociente pelo ideal trivial que tem só o zero não adianta muito. Não estou obtendo algo aqui. Esse conjunto aqui vai ter o mesmo tamanho, a mesma quantidade de elementos que o anel A. Agora, se eu faço o quociente pelo o anel todo, se eu pego o I2 como sendo todo o anel A, como é que vai ficar o conjunto quociente nesse caso? Então, se eu pego o I2 como sendo A, vamos começar pela classe do zero de A. O que é a classe do elemento neutro? É o conjunto 0 de A mais I2, que é o quê? É o conjunto dos
elementos do tipo 0 de A somado com T, onde T pertence ao conjunto I2. Só que somar o elemento neutro de A com qualquer coisa não muda essa coisa. Então isso aqui é simplesmente o conjunto formado por todos os T, onde o T está no conjunto I2. Agora, quem que é o I2? O I2 é todo o anel A. Então, na verdade, nesse conjunto aqui vai ter todo o próprio conjunto A. Então, para todo x em A, o x vai obrigatoriamente pertencer à classe do zero. Ou seja, existe uma única classe de equivalência, que é a classe do zero. E aí, o A quocientado por I2 vai ser simplesmente o conjunto formado pela classe de equivalência 0A mais I2. Então, se eu faço o quociente de um anel por algum dos ideais triviais, esse quociente não vai adiantar muita coisa, porque ou ele vai ter tantos elementos quanto o anel A, ou ele vai ter um único elemento. Então, esses não são conjuntos bons para a gente fazer quociente módulo ideal. Se eu pego agora o conjunto A como sendo todo o conjunto dos inteiros, é possível mostrar, não é uma coisa muito difícil, mas demanda algumas coisinhas a respeito de teoria dos números, mas a gente consegue mostrar que qualquer ideal do conjunto dos inteiros é obrigatoriamente um conjunto da forma m vezes z, ou seja, é obrigatoriamente um múltiplo de um certo m. E aí o que acontece? Se eu pego o ideal I como sendo esse conjunto mz, o que vai acontecer? O que é a congruência módulo esse ideal aqui? Você dizer que x é congruente a y módulo I, nesse contexto de módulo ideal, isso significa o quê? Significa que x menos y pertence ao ideal I. Mas o ideal I é o quê? É o ideal m vezes z. Então isso aqui é dizer o quê? Que x menos y é um certo m vezes k. Mas escrever que x menos y é m vezes k, isso é a mesma coisa que a gente dizer que o m divide a diferença x menos y. Mas m dividir a diferença x menos y é a definição de x ser congruente a y módulo o m. Então, no conjunto dos inteiros, fazer a congruência módulo i ou fazer a congruência módulo m é exatamente a mesma coisa. Então, esse quociente por ideal não vai acrescentar nada de novo no conjunto dos inteiros. Então, na verdade, o quociente de z por esse ideal mz, na verdade, é o próprio conjunto Zm que a gente já havia visto. Então, como no caso do conjunto Zm, que a gente definiu essa relação de equivalência, congruência módulo m, e aí nesse conjunto quociente a gente definiu uma forma de somar e multiplicar os elementos, a gente vai fazer a mesma coisa agora quando eu faço o quociente de um anel por um ideal I. Então, seja I um ideal e A um anel comutativo com unidade. O que a gente tem? O conjunto quociente de A por I é o conjunto formado por todas as classes do tipo y mais elementos do ideal I, onde eu pego esse y percorrendo o conjunto A. Então, y mais I é o conjunto de elementos da forma y mais t, onde t está no conjunto I. Então, vamos definir uma soma e um produto, uma multiplicação nesse conjunto quociente. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer de modo análogo ao que a gente fez no conjunto Zm. Como é que eu somo duas classes aqui? Eu simplesmente somo dois elementos. Agora aqui, o que são as minhas classes? A minha classe é um elemento do tipo x mais i e um y mais i. Como é que eu vou somar essas duas coisas? Eu vou simplesmente somar o x com y e ver a classe disso, módulo i. Então, a soma da classe do x com a classe do y é o que? É somar o x mais y e aí determinar a classe dessa soma. A multiplicação da classe do x pela classe do y é o que? É multiplicar o x pelo y e depois determinar a classe dessa multiplicação. Isso para x mais i e y mais i pertencentes ao conjunto quociente de A pelo ideal I. Agora, como aconteceu no conjunto Zm, eu posso trocar a forma como eu estou denotando essa classe aqui. Todos os resultados que a gente viu para a classe de equivalência valem para esse conjunto daqui, vale para essa congruência módulo I. Aqueles resultados que a gente viu valiam para uma relação de equivalência qualquer, valem então para essa relação. Então, duas classes de equivalência aqui, ou tem interseção vazia, ou elas são obrigatoriamente iguais. Então, eu posso mudar a forma como eu represento essa classe, e aí eu quero saber, se eu mudo essa forma, será que o resultado dessa soma vai mudar? Será que o resultado desse produto vai mudar? Vamos ver que isso não acontece. Então vamos verificar que essa soma e esse produto nesse quociente, eles não vão depender do representante que a gente escolhe para a classe de equivalência. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar classes x1 mais i, x2 mais i, y1 mais i e y2 mais i no conjunto quociente de A por I, tais que o quê?
tais que a classe do x1 é igual à classe do x2 e a classe do y1 é igual à classe do y2. Se isso acontece, o que a gente tem? Dizer que a classe do x1 é igual à classe do x2 significa o quê? Que x1 menos x2 estão relacionados, ou seja, pertencem ao conjunto I. Dizer que a classe do y1 é igual à classe do y2 significa dizer que o y1 está relacionado com o y2, ou seja, y1 menos y2 pertence ao conjunto I. E agora o que eu tenho? Como x1 menos x2 está no conjunto I e y1 menos y2 está no conjunto I, e I é ideal, o que a gente já viu? Se eu somo esses dois elementos, o resultado continua pertencendo ao ideal I. Então, como I é ideal, então x1 menos x2 somado com y1 menos y2 pertencem ao conjunto I. Agora eu posso reordenar essa soma aqui e escrever x1 mais y1 menos o x2 mais y2. Isso continua pertencendo ao ideal I. Só que se isso daqui pertence ao ideal I, significa o quê? Que essa classe de equivalência é igual a essa classe de equivalência aqui. Dizer isso daqui é dizer que esse elemento está relacionado com esse, mas se esses dois elementos estão relacionados, então a classe de equivalência que eles definem são iguais. Agora, o que é esse termo daqui? Esse termo é, por definição, a soma da classe do x1 com a classe do y1. Esse termo daqui é o que? É, por definição, a classe do x2 somada com a classe do y2. Então, a classe do x1 somada com a classe do y1 é igual à classe do x2 somada com a classe do y2. Ou seja, mudar a forma como eu escrevo as classes não altera o resultado da minha soma. Logo, a mudança dos representantes não altera a soma. Vamos mostrar que isso também é verdadeiro para o produto. Agora, para o produto, o que a gente tem? Como I é ideal, o que eu sei? Então, como x1 menos x2 pertence a I e I é ideal, se eu pego esse fator e multiplico por esse elemento y1, então se eu pego x1 menos x2 e multiplico por y1, o fato de I ser ideal garante que esse produto continua dentro do conjunto I. E se eu pego esse elemento de I e multiplico por x2, como de novo I é ideal, isso continua dentro do I. Então, y1 menos y2 multiplicado por x2 ainda pertence ao conjunto I. Vamos escrever isso. Como I é ideal e x1 menos x2, y1 menos y2 pertence ao conjunto I e y1 e x2 são elementos do conjunto A, então o que acontece? Se eu faço x1 menos x2 multiplicado por y1, isso ainda é um elemento dentro do conjunto I, e y1 menos y2 multiplicado por x2 também pertence ao conjunto I. Agora, o que é x1 menos x2 multiplicado por y1? Isso é x1 y1 menos x2 y1. O que é y1 menos y2 multiplicado por x2? Isso é y1 x2 menos y2 x2. Só que A é anel comutativo. x2 y1 é a mesma coisa que y1 que multiplica x2. Então, se eu somo esses dois fatores, o que vai ficar? Logo, x1 menos x2 y1 mais y1 menos y2 x2. Isso ainda pertence ao conjunto I, porque I é ideal, e eu estou somando dois elementos de I, só que isso daqui é igual a quê? É o x1 y1 menos x2 y2 mais y1 x2 menos y2 x2. Isso tudo pertence ao meu conjunto I. Então, como esse fator aqui é igual a esse, por conta da comutatividade, então esse aqui cancela com esse, e aí sobra só x1 y1 menos y2 x2 pertencente ao conjunto I. Mas se esses dois elementos pertencem ao I, significa o quê? Significa que eles estão relacionados, logo a classe que eles definem são iguais. Com isso, a classe do x1 y1 é igual à classe do x2 y2. Mas o que é isso daqui? Isso daqui é a definição da classe do x1 multiplicada pela classe do y1. Isso de cá é a definição da classe do x2 multiplicada pela classe do y2. Logo, a mudança dos representantes
não altera o produto. Então essa forma de somar e multiplicar que a gente definiu é uma forma boa nesse conjunto das classes de equivalência módulo, o ideal I. Essa soma e a multiplicação funcionam tão bem que esse conjunto vai virar um anel também. Então, se eu tenho A, um anel comutativo com unidade, o que acontece? Se eu pego I, um ideal de A, então o conjunto quociente de A por I, com essa operação de soma e essa operação de multiplicação que a gente definiu, vai ser sempre um anel. Esse anel também vai ser comutativo e vai possuir unidade. Quem vai ser o elemento neutro da soma? O elemento neutro da soma é a classe do zero e a unidade do produto é o que? É a classe da unidade do anel A. Então, no caso de anéis comutativos e com unidade, usando um ideal I, eu posso construir um novo anel a partir desse ideal I, que também vai ser um anel comutativo e com unidade. Essa propriedade tem bastante utilidade no estudo de álgebra, no estudo de teoria de anéis. Tem uma teoria enorme sobre isso, com resultados extremamente importantes. Essa possibilidade de construir um novo anel a partir do anel A e de um ideal, ela é extremamente útil. Às vezes esse anel novo aqui, ele é mais simples que o anel original, e aí a gente consegue entender melhor esse anel quociente aqui e recuperar informações sobre o anel original. Então esse quociente por ideal ele tem bastante utilidade em álgebra, ele é feito com muita frequência quando a gente está estudando anéis, justamente para tentar facilitar a compreensão de um anel mais abstrato A. Eu não vou fazer a demonstração desse teorema aqui, a demonstração não é complicada, é simplesmente verificar que esse conjunto satisfaz as condições que definem o anel. Só é um pouco trabalhosa, então eu deixo como exercício a verificação de que esse conjunto realmente é um anel.